início dos anos 80, né, que começou a popularizar os videogames em casa. Como o Atari, por exemplo, que você tinha jogo que você podia comprar, alugar, etc. Então veio essa leva de videogames que marcou muito nessa época, né? Que o Atari, o Odyssey, foi logo após a era dos Pongs, né? Que antes você só tinha aqueles videogames que tinham os pauzinhos, né? Que eram tipo jogos de tênis. Como eu nasci em 71, né? Então eu tive a sorte de pegar aí o começo da história do videogame, desde a primeira geração lá, né? E com meus 7 ou 8 anos, eu sempre gostei de tecnologia, já instalava videocassete para os vizinhos de casa lá e tal. Nem sabia ler e escrever ainda, já instalava videocassete para os vizinhos, né? O pessoal trazia do Paraguai e eu instalava para todo mundo. Aí meu pai um dia apareceu com esse telejogo aqui. E na época, né, era um clone, a gente nem tinha essa noção do que é clone, né? Mas veio que esse modelo que eu até achei interessante. Depois eu vi na TV alguns, tinha aquele que era o telejogo da Philco, mais conhecido, que o controle era fixo, né? Aí mesmo sendo criança, duas pessoas jogando, ficava bem encostado, tá, né? Isso tinha esse cabo aqui, né? Que saía e ficava mais longo. Então, um game que eu gostei muito, eu ganhei, eu tinha 7 ou 8 anos, joguei bastante. Foi o único videogame que meu pai jogou comigo, né? Depois ele ganhava de mim, disputava bastante. Mais pra frente, no Atari, depois ele não ganhava mais, ele parou de jogar. Mas pra mim tem uma lembrança muito boa, né? E como eu falei, a gente não tinha essa noção ainda do que era clone e do que era pirata. Pra gente, esse era o videogame que tinha no mercado, né? Clone. Indivíduo geneticamente idêntico ao outro, originado por técnicas científicas. Elemento duplicado de hardware ou software que tem as funções de um original. Eu comecei a trabalhar logo cedo, com 12 ou 13 anos, né? Esse eu ganhei, né? O telejogo. É o primeiro console que eu peguei e guardei meu dinheiro lá, economizava dinheiro do ônibus e tal, né? Foi o Super Game da CCE, né? Como todo mundo, né, no Brasil, pelo menos 99% aí da população, né? Eu comprei o clone que era mais barato, né? Tinha toda aquela brincadeira da época, né, da CCE, que era CCE, comprei coisa errada, ou CCE, comecei comprando errado. Mas brincadeiras à parte, né? O videogame tem uma qualidade muito boa, aliás, até hoje ele funciona, né? O controle dele, eu lembro muito bem que o meu vizinho tinha um Atari, e o controle da CCE era mais duro, né? O botão mais seco, o botão de tiro mais duro. Então, jogar pelo CCE, você tinha mais calo na mão de quem jogava no console da Atari. Eram umas histórias bem legais. Mas todo mundo, né, tinha um clone, a gente não tinha ainda essa noção, como eu falei, né? Do que era original, do que era o clone. Tem uma brincadeira que a gente faz entre os amigos, que pra mim, na minha infância, né? Um jogo na caixa era isso aqui. Caixa era isso, né? Essa caixa de plástico aqui com o jogo dentro. E uma lembrança que eu tenho dessa época que me marcou muito, né? Com 12, 13 anos, como eu falei, né? Eu trabalhava de office boy, né? Comprei o CCE, que era mais barato e tal. Não me arrependo, joguei muito, aproveitei demais esse videogame. E tinha uma loja em Piracicaba que chamava Budassom. Então eu era office boy, como quase toda molecada da minha idade, né? Com 13 anos, você não tem outro serviço, né? Ajudante de escritório, office boy e tal. Então a gente pegava, trocava serviço no banco lá para adiantar as filas, né? E se encontrava ou no fliperama, né? Ou na Budassom. Era uma loja que tinha tecnologia, tinha videogame, máquina fotográfica, ficava aquele monte de molecada lá para testar os jogos de Atari, né? Até então, esses joguinhos, como eu falei, né? Pra mim, jogo na caixa é isso aqui, né? Então eu economizava dinheiro do ônibus, né? Ia embora a pé, para ou jogar fliperama, né? Uma semana eu jogava fliperama, a outra semana eu guardava dinheiro e comprava um cartucho de Atari lá. E eu lembro, tem uma lembrança bem legal da Budassom, que nessa época eu vi aquela loja e já sonhava, falei, pô, eu quero, quando eu crescer, né? Eu quero ter uma loja igual essa, né? Que na época era loja de foto, videogame, uma loja de tecnologia. Era um sonho que eu tinha de infância e hoje, felizmente, né? Eu tenho esse sonho realizado, que eu tenho uma loja de videogame hoje, faz 29 anos, e no formato que está hoje, a Mr. Games, né? Eu tenho já 13 anos, então eu posso dizer hoje que eu sou uma criança realizada, né? O que eu queria ter quando eu era moleque, que era uma loja de videogame, hoje eu trabalho com isso. Eu fui descobrir que existia jogo de Atari na caixa, no papelão, tal, oficial, depois de adulto já, né? Então pra gente, tudo isso era o que o mercado oferecia, né? Não tinha, esse é clone, esse é pirata. Pra gente era diversão, né? E era o que a gente podia comprar. E depois de muito tempo e tal, começaram a sair um monte de clone. Tem até um curioso que eu fui ter depois que eu comecei a colecionar. Esse da Nilmar, né? Que tem esse formato. Se eu não me engano, acho que o Atari Junior saiu com esse formato mais baixo um pouquinho. E o pessoal lançou aqueles que vinham do Paraguai com 128 jogos de memória,
50 jogos de memória, etc e tal, né? E esse é bem curioso que o mesmo videogame tem dois modelos, a caixa é igualzinho, e duas séries, né, com controles diferentes. Um tem com o manche, né? Eu gostava mais do controle baixinho, não gostava muito do manche. O manche dava aquela impressão que era um avião e tal, né? Tinha esse psicológico, mas eu gostava mais do controle mais baixo. Então um vinha com o manche, outro vinha com o controle já baseado no controle do Famicom, né? Então é mais uma curiosidade aí que os inúmeros clones aí tinha modelo que até hoje a gente pesquisa e vai atrás, você não consegue achar todos os clones que saíram. E aí, no começo dos anos 80, nós tivemos esses jogos mais simples, né? O Atari e tal. E logo depois veio o Nintendo, que foi lançado no Japão, o Famicom, e o NES nos Estados Unidos. Então o que a gente pretende é falar um pouco de como foi essa realidade no Brasil, na época do Nintendo mesmo, que é após o famoso Crash de 83, né? Crash dos videogames em 1983. Foi uma grande recessão na indústria dos jogos eletrônicos nos Estados Unidos. A saturação do mercado e as más decisões da Atari fizeram várias empresas quebrarem ou abandonarem o mercado. Essa crise só foi superada com a vinda da Nintendo para a América do Norte em 1985. O momento passou quase despercebido no Brasil. Então, só que no Brasil, no início da década de 80, e em toda a década de 80 em si, nós tínhamos um cenário econômico muito complicado. Então, o que o governo fez para tentar fomentar a indústria nacional e sair desse buraco, né? Eles criaram uma lei de reserva de mercado. Com essa lei de reserva de mercado, os produtos de videogame, informática em geral, eles não podiam entrar no Brasil sem que tivesse uma representação oficial no Brasil, brasileira, para poder ter esses equipamentos. E aí a indústria deu o seu jeitinho, né? Lei de Reserva de Mercado. Lei Federal número 7232, de 1984. Proibia a livre importação de bens de informática visando a capacitação de mão de obra local e do desenvolvimento da indústria nacional. Não se permitia a entrada de empresas estrangeiras sem que o controle acionário estivesse nas mãos de brasileiros. Com essa proteção estatal, as empresas nacionais elas copiavam os videogames originais sem qualquer preocupação com direitos e patentes, né? Porque ali, teoricamente, eles estavam protegidos, né, com essas políticas nacionais. O que caminhava junto com os clones dos videogames eram as máquinas de pinball e os arcades, né? Os famosos fliperamas. É impossível falar de pinball, né, no Brasil sem lembrar ou sem citar a Taito, né? Eu lembro aqui em Piracicaba, quando eu era office boy, que eu sempre ficava nos fliperamas, né? Era o nosso ponto de encontro, na verdade, o Pira Flipper, o Valdirama aqui em Piracicaba. E a gente via lá aquelas máquinas Taito, a gente ficava apaixonado, né? Ficava vidrado naquelas máquinas lá. E a Taito, ela chegou no Brasil em 68. E no princípio ela importava tanto os pinballs quanto os arcades, né? Ela importava as máquinas oficiais até então, né? E distribuía no Brasil. Isso começou a mudar em 76, que o governo brasileiro, com o álibi, né, de proteger o nosso mercado, de, vamos dizer assim, fomentar a tecnologia aqui no Brasil, ela começou a dificultar a importação para o nosso mercado desenvolver. E mais tarde, em 84, foi conhecido isso como uma lei de reserva de mercado, né? Mas desde 76 tem algumas resoluções quanto a isso, né, para proteger o nosso mercado, e as empresas pegaram essa brecha, como o brasileiro sempre pega, né, as brechas do mercado aí, e começaram a copiar as máquinas. Então a Taito começou a copiar os pinballs e os arcades, que era chamado de bootleg, né, os arcades. Os arcades, tanto os videogames quanto aquelas máquinas com volante e tal, eles copiavam e distribuíam no Brasil. E os pinballs, eles pegavam as máquinas gringas, as famosonas, as principais, as mais conhecidas, eram as americanas, né? A Williams, a Bally e a Gottlieb. Então eles pegavam as máquinas lá e copiavam, né? Quem que não lembra da Cavaleiro Negro? Ficava lá no fliperama falando, a máquina que falava, né? Tinha aquele processador já para a máquina falar. A Cowboy 8-Ball, que a americana era 8-Ball, né? E a nacional era o Surshot, também era uma cópia. Então a Taito, ela copiava as máquinas lá de fora, né? A Taito era em São Paulo e, curiosamente, tem uma empresa, a LTD, de Campinas, ela também copiava. E algumas máquinas tem lá a gringa original e a LTD copiava com um nome e a Taito copiava com outro. Então era uma cópia descarada, né? Que o mercado tinha essa reserva de mercado aí e o pessoal aproveitou para copiar tudo.
Então, o auge da nossa geração aí foi os anos 80, né? Com as máquinas Taito e ETD, que no caso são as máquinas clones, né? Os clones invadiram o Brasil. Claro que nos anos 90 também foi bem popular, mas a galera que jogava nos anos 80 continuou jogando. Mas a introdução mesmo no mercado do pinball aqui no Brasil foram através dos clones, né? Principalmente da Taito e da LTD. ファミリーコンピュータの楽しいカセット情報。シングルス、ダブルスの本格テニスをコンピュータと技比べ。5段階のランクが楽しめます。ピンボール、迫力のフリッパー、スロットマシンのスリル、ポーカーゲームの興奮、ビンゴの面白さの全てを結集したピンボールの決定版。さらにゴルフ、光線銃など面白カセットどんどん登場。Terceira geração. A terceira geração dos videogames ficou conhecida como a geração 8 bits, começando em 1983 com o lançamento do Famicom. Nessa geração também figuram os consoles Atari 7800 e o Master System da Sega. Foi na terceira geração de videogames que os clones se tornaram mais populares no Brasil. E as marcas brasileiras consolidadas, né, como a Gradiente, a CCE, a Dynacon, a Milmar, a Dismac, que já fabricavam eletrônicos no geral, também produziram seus videogames clones de Nintendinho. Os clones dominaram o mercado de videogames na época, dando muitas opções aos jogadores. E começou lá em 1989. Em 1989, o Brasil passava por uma crise econômica com alto índice de inflação e mudanças na moeda. Foi o ano do Cruzado Novo. Emerson Fittipaldi se tornava campeão da Fórmula Indy e a capital de Tocantins, Palmas, foi fundada. Nesse ano, a Dynacon lançava o Dynavision 2, a Gradiente, o Phantom System, a CCE, o Top Game e a Dismac, o Beat System, os primeiros clones brasileiros do 8 bits da Nintendo. Então, na época, eu tinha o Atari, que era o Atari 2600 da Polivox. E eu via aquelas propagandas dos videogames novos, né? Então tinha o Master System, ai meu Deus, o Phantom, e com esses novos videogames 8 bits, né? O Master System, o Phantom, eu queria um videogame novo. E eu fui com a minha mãe numa loja de departamento, dessas lojas grandes que existe, inclusive essa existe até hoje. A gente foi para comprar o Master System. Aí chegamos lá na loja, tinha uma mulher na nossa frente, no balcão. Eu não lembro se era meu aniversário, se era pro Natal, era alguma data especial assim, pra comprar. Ô moleque, espera um pouco. E aí eu queria um Master System, tinha uma mulher no balcão na nossa frente. E ela comprou o último Master System que tinha na loja. E aí eu fiquei sem. E ali, junto com a minha mãe, a gente acabou decidindo comprar o Phantom System, que é o da Gradiente. Só que pra gente nessa época, tanto o Gradiente como a própria Tectoy, CCE, Dynacon, eram marcas conhecidas e marcas que a gente achava assim, produtos bons, originais, tal. A gente não tinha essa noção de que eram clones, né? Só a Tectoy era oficial. E era marca boa, tal, então acabamos comprar o Phantom System. Era até mais barato que o Master System, né? Eram videogames, vamos dizer assim, foi uma época inclusiva dos videogames no Brasil, né? Que você tinha muitas opções do mesmo videogame, algumas bem baratas, como o da CCE, por exemplo, e você acabava tendo qualidade e quantidade, né? A era dos clones, ela foi inesquecível para quem viveu. A década de 80 e 90 foi marcada pelas grandes lojas de departamento, como Mesbla, Mapping, o Jumbo Eletro e outras. A publicidade na TV, jornais e revistas era grande e naquela época nós não tínhamos internet. E lá em meados de 89, né, eu já tinha o meu clone de Atari, jogava bastante, mas já estava no mercado, né, o Nintendo, né, Master System. E eu queria comprar um, e eu vi no anúncio no jornal aqui em Piracicaba, um cara vendendo um Microgênios, esse clone aqui, né? É um clone, não é igual ao clone nosso assunto principal, que são as coisas nacionais, né? Mas era um clone chinês, ele começou sendo feito em Taiwan, e depois foi feito na China. E esse cara me vendeu esse videogame, e tinha os cartuchinhos na época, né? Os piratinhos tudo colorido, bonitinho, custava 1/3 do preço, né? Eu acabei comprando, acho que certinho e tal.
Eu acabei comprando a Microgênios com o Edson, né? O Edson, vou dar um abraço para ele, inclusive. E a gente depois ficou sócio. E em 90 nós montamos a nossa locadora, né? A Games House. E a gente montou a locadora. A gente ia para o Paraguai comprar jogo. Na época a gente montou a locadora, estava lançando o Mega Drive, né? Então a gente tinha lá quase 200 jogos de Nintendinho e 3 jogos de Mega Drive, que é o que tinha na época. E eu lembro bem que o meu começo de história com o Master System, hoje eu adoro o Master System, mas na época foi meio que um trauma para mim. A gente ia para o Paraguai, a gente trazia o Microgênios e um monte de cartucho, né? Vendia, então a gente trazia na locadora. Para alugar, a gente trazia o original, sempre para alugar, para locação, né? E para vender, trazia os paralelos, né? E eu lembro que a gente trazia Microgênios e para colocar cartucho de Master System na locadora, que era muito mais caro, a gente ia na casa dos clientes, trocava Microgênios com o Master System e a gente dava 3 jogos do Microgênios, né, do Nintendinho, a troco de um jogo do Master. Então você imagina o meu trauma na época, né? Aqui, por exemplo, ó, pegar aqui um Operation Wolf, um California Games e mais um Double Dragon, você dava 3 jogos e pegava um Dead Angle de Master System. Então eu peguei um trauma, né? A gente dava 3 jogos, quase sempre jogos bons, né? Ninja Gaiden, Robocop, Tartaruga Ninja, enfim. A pessoa escolhia o jogo, né? 3 jogos por um jogo de Master System pra gente conseguir colocar jogo na locadora, né? Então meu começo com o Master System fiquei meio traumatizado. Depois eu comecei a gostar muito do sistema. Hoje eu adoro o Master, mas o começo não foi muito bom não. E eu lembro muito bem na locadora na época, né? Como eu falei, os jogos paralelos custavam 1/3 do preço, só que até os paralelos eles eram muito bem feitos, né? A plaquinha e tal, você não falava que era um jogo pirata. Eles pareciam muito com os japoneses, né? Com os originais japoneses de 60 pinos no caso, né? Então a gente colocou muito no mercado aqui em Piracicaba Microgênios, mas o campeão, né, de venda analógica, que quase todo mundo tinha, era o Phantom System. O Phantom System, acho que em termos de clone no Brasil, ninguém chegou nem perto, né? Um jogo muito bem feito, com o controle dele, né? Que imitava o controle do Mega Drive. E pra gente também, como eu falei já, né? Não tinha esse papo de clone, pô. O Phantom System, o game da Gradiente, pra gente era oficial, com garantia, vendendo nas lojas, né? Pra gente era o videogame. E eu trazia o Microgênios, que era bem mais barato. Então o Microgênios seria o pirata do clone, né? Nessa época. E depois disso, aí surgiram inúmeros formatos, né? Tem até o pessoal na época tinha essa lei de reserva de mercado, né? E o pessoal fazia na cara de pau. Por exemplo, tinha o pessoal da Supercharger aqui, o pessoal pegava o cartucho chinês, japonês lá, e pegava o cartucho escrito em cima, japonês mesmo, só colocava um selinho aqui, escrito Supercharger, e vendia na loja. Os caras eram bem cara de pau na época. Aí tem os formatos curiosos também, né? Os do Phantom, Falcon Soft, que eram muito bem feitos. Alguns mais bizarros, né? Como esse aqui, né? Que ele tem o conector dos dois lados, né? Então um lado encaixa os 72 pinos, que é o padrão americano, e do outro lado 60 pinos, né? Que é o padrão japonês. Inclusive, eu sempre gostei, do Nintendinho, eu sempre gostei muito mais dos clones, do Phantom, do Microgênios, do que o Nintendo original. Que o original tem aquele esquema de você colocar o cartucho, abaixar, ele vai alargando o conector. Fizeram isso na época para aparecer um videocassete, para dar uma imagem mais adulta para o console, né? Enfim, o Nintendo original não é dos melhores. É um videogame que o original não é melhor que os clones. Os clones, principalmente o Phantom System, para mim, eles eram fantásticos e são até hoje, né? Em 90 eu tinha um Atari da Polivox, um controle embutido, trauma, né, daquilo. E em 91 ganhei um Phantom System, podemos dizer chinês, né, que era o clone do nosso nacional aqui. Formato de NES, controle tipo Microgênios, e ruim de slot e tal. Mas enfim, veio com Super Mario 3. E aí, aquilo lá me deu esses horizontes de tudo isso aqui, né. E passado esse 91, aí 93, por aí fui por Mega Drive. Esse meu Phantom teve que ir no negócio, né, que a gente nunca conseguia manter o console da geração passada para pegar o próximo. E de 2000 para cá virou uma paixão, resgatando clones e procurando os que eu achava em revista.
nessa era dos clones do Nintendinho, né, aqui no Brasil, as próprias fabricantes faziam vários cartuchos, né? Toda fabricante tinha o seu jeito de fazer cartucho, vamos assim dizer. A Gradiente tinha duas empresas, além da Gradiente em si, que era a Falcon Soft e a Winners, ou é Winner? Winner. Eu me lembro muito assim de ir nas lojas da Mesbla na época, né? E tinha aqueles cartuchos, então você tinha, vamos supor, tinha os cartuchos que vinham na caixa grande, né, da Gradiente ou da Falcon Soft, que são esses vermelhos, os primeiros que saíram foram assim, essa caixa vermelha, né? E tinha da Winner. Da Winner vinha nessas caixas, mas eram os mesmos cartuchos, era a mesma coisa. E eles produziam nessas caixinhas. Inclusive o Asas de Fogo eu ganhei na época. Exatamente essa versão, a menor. E o da Gradiente, o do Phantom, também tinha, né, a caixa grande e as caixas pequenas, que eram essas menorzinhas. Que é tipo uma luva, né, é só a luva em si. E o próprio jogo que vinha com o Phantom System, né, o Ghostbusters, Caça-Fantasma, ele vinha nessa caixa menor. E tinha as versões de caixas maiores, né. E alguns cartuchos, algumas fabricantes de cartucho que não faziam console, mas faziam cartuchos. Por exemplo, a NTDE, a empresa em si chamava Connector. E NTDE era o nome fantasia aí dos cartuchos da Connector. E o interessante é que algumas versões, algumas até assim que nem essa, é multijogos, a carcaça dele, ela é a carcaça de um jogo de MSX. Olha que interessante. Usavam a carcaça do jogo MSX e faziam 72 pinos. Não precisava usar adaptador. Embora o cartuchinho fosse pequenininho, né, parece cartucho da CCE, do Supercharge, de Famicom, que você usaria com adaptador no Phantom System, por exemplo. Não, ele já vinha compatível, mesmo sendo pequeno, na carcaça de cartucho de MSX, em 72 pinos. Dois cartuchos aqui me marcaram muito, né, na época do clone. Em 92 eu fui com meu avô no hipermercado fazer compras e naquela época eu já tinha console. Meu primo jogava muito comigo, queria um também. E meu avô resolveu presentear esse meu primo com um console, que era uma Master System 2 na época com jogos de verão. E eu fui junto para ganhar o valor do Master System 2 em jogos pro clone, pro Phantom, né? E chegando lá me deparei com esses dois games aqui. Esse um aqui, pra época, né, eram 8 jogos de 2 megas, tem Super Contra, Mario 2, Mario 3, Heavy Barrel, Double Dragon 2. E eu fiquei doido, né, imaginava que nem ia funcionar tanto jogo bom num único cartucho, né, porque a gente só tinha acesso àqueles primeiros jogos da geração do NES, né, 4 em 1, que tinha Ice Hockey, aquelas coisas e tal, jogos de kbytes. E aí, me lembro que esse jogo custou 72 cruzados, 92 cruzados novos, e esse game custou 16 cruzados novos, que totalizou os 88 do valor do Master System 2, que esse meu primo Henrique Comune, um abraço para ele, ganhou do meu avô. Aí nós dois voltamos felizes, né, porque cada um ganhou 88 cruzados novos do avô, eu com os super cartuchos e ele com o Master 2, jogos de verão. E aí a paixão só aumentou, né, por clone, por achar esses jogos, né, em hipermercados, em redes nacionais, essas coisas tudo que tem. Então a gente dependia de algum pai de amigo em grandes metrópoles conseguir os cartuchos pra gente. Uma curiosidade que eu lembro da época do locadora, né? Que na época me deu muito dor de cabeça, hoje eu lembro até dou risada disso tudo. A molecada da época, né? Eles alugavam o jogo e às vezes pegavam um jogo bom lá e tal, que fazia? Ele abria o cartucho, tirava a plaquinha do jogo e entregava outra. E a gente já tinha experiência, né? Então a gente começou a fazer o quê? Principalmente aquela molecada que era mais atentada um pouquinho, né? A gente pegava, quando chegava o jogo, testava. Então você via que ele levou um jogo e entregou outro. O que a molecada começou a fazer? Veja como que, isso sem internet, sem nada, né? Como que a ideia de criança, né? Eles começaram, alugavam um jogo, por exemplo, aconteceu na época, ele alugou um Ninja Gaiden, e ele entregou, trocou a placa e entregou. Só que o que a molecada fez? Como eles sabiam que ele ia testar, ele trocou a placa, ele cortou uma pista, e aí o jogo não ia pegar. Então o que ele fez? Ele pegou o Ninja Gaiden, colocou Tiger L dentro, Tiger L vinha em todos os consoles CCE, né?
e cortou uma pista. E aí entregou. Aí eu sabia que a molecada fazia isso, né? E eu sou técnico faz tempo, eu abri o cartucho, soldei lá, aí colocamos lá Tiger L. Então ele alugava Ninja Gaiden, entregava Tiger L, pra você não perceber, eles cortavam a pista. Aí lógico que eu abri, emendei, liguei pra mãe do cliente na época, né? E fiz trazer de volta, mas a molecada já se livrava bem sem internet, viu? Mas afinal, quais foram os principais clones de Nintendinho brasileiros da Era dos Clones? O Dynavision 2. Fabricado pela Dynacon, lançado em 1989, o Dynavision 2 tem o 2 no nome por conta do seu antecessor, o Dynavision, um clone de Atari 2600. Usa cartuchos padrão 60 pinos, que também eram fabricados pela empresa. O console tinha os botões Start e Select no próprio aparelho. Em 1991, a Dynacon lançou o Dynavision 3 e várias sequências do console nos anos seguintes. O Dynavision 2 é um console claro, que encardia fácil por conta do seu tipo de material. Ele tinha botões de membrana no próprio corpo e tinha duas versões, uma com 4 e uma com 2 botões. O que vinha com 4 botões, ele tinha o Select e o Start no próprio aparelho. Os controles eram do tipo Manche, e depois a Dynacon ainda lançou a versão 3, 4 e outros nomes mais radicais aí. O Phantom System. Fabricado pela Gradiente e lançado em 1989, foi concorrente direto do Dynavision e do Top Game da CCE. A carcaça do console é do Atari 7800, console que a Gradiente pretendia lançar e, após desistir, aproveitou os moldes que já estavam prontos e adaptou para lançar seu clone do Nintendinho. Utilizava cartuchos de 72 pinos, como o NES. A publicidade e a marca eram fortes. Foi um dos consoles de maior sucesso da época. O Phantom é um console bonito e bem acabado. E a maioria das pessoas na época provavelmente nem imaginavam que ele era quase um Frankenstein, né? A carcaça vinha dos moldes do Atari 7800 e o controle do Mega Drive da Sega, que já tinha sido lançado no Japão. A Gradiente ainda tinha duas outras empresas sob sua tutela, a Falcon Soft e a Winner, que produziam cartuchos exclusivos por Phantom. O Top Game. A CCE saiu dos seus clones de Atari 2600, os Super Games, e partiu para os clones de Nintendinho com a linha Top Game em 1989. Em sua primeira versão, o Top Game VG8000, optaram por utilizar o formato de cartuchos do Famicom, 60 pinos. Ela produziu cartuchos próprios, com as artes das etiquetas bem diferenciadas, como já faziam com os cartuchos de Atari. Em 1990, a CCE lançou o sucessor do VG8000, o VG9000, agora com 2 slots de cartuchos, 60 e 72 pinos. Os Top Games da CCE eram os clones mais baratos do mercado. A primeira versão, o VG8000, tinha um controle bem particular de duvidosa qualidade.
VG9000 veio com atualizações importantes, principalmente o slot duplo de cartuchos, compatível com japonês e americano. O novo controle era estilo do Famicom, mas com qualidade inferior e bem pequeno, bem ruim para mãos adultas. O Beat System. A Dismac também participou do mercado de clones de NES no Brasil, produzindo o Beat System com um desenho bem parecido com o console do Nintendo americano. Lançado em 1989, o Beat System tinha um slot interno para cartuchos 72 pinos. A Dismac também produziu cartuchos nesse formato. O Beat System ele era um console grande e bonito, parecido com o NES, até mesmo no controle. Usava o slot interno de cartucho também no mesmo estilo. E tinha um problema crítico: a tampinha que fecha o slot de cartuchos vivia quebrando. O High Top Game. O clone de Nintendinho da Milmar foi lançado em 1990. Era um console relativamente pequeno, com a entrada para cartuchos de 72 pinos. O desenho do console lembrava um pouco o de um Master System. Utilizava um controle baseado num clone chinês conhecido como Microgenius. Foi lançado versão com 2 botões no console e com 4 botões. Esse último incluía o Select e o Start. O controle era diferente, tipo manche. Era mais um console de baixo custo e robusto. Também saiu 2 tipos de modelos, com 2 e 4 botões direto no aparelho. Usaram os controles do Microgenius nele. A Milmar produzia cartuchos de jogos semelhantes ao do Phantom System e eram bem comuns de serem encontrados nas grandes lojas. O Supercharger. Lançado em 1990, o aparelho e seus controles lembram o Famicom, assim como seus cartuchos de 60 pinos. O console e os jogos eram importados e nacionalizados com a marca Supercharger pela IBCT, uma indústria de eletrônicos nacional. Um item curioso do console é o botão Eject, que serve para soltar o cartucho. O Supercharger era um clone de qualidade. Ele era importado da China e nacionalizado. Era muito comum encontrar o console e os cartuchos em grandes lojas, como a própria rede da Fotótica. Ele trazia os cartuchinhos piratas chineses, muito semelhantes aos do Famicom, eram de boa qualidade e colavam a etiqueta da marca Supercharger por cima. Tinham muitos jogos de qualidade e alguns em cartuchos multijogos, que incluíam Jackal, Contra, Double Dragon, Salamander e outros. O Turbo Game. Em 1991, a CCE lança o sucessor dos Top Games. O Turbo Game era muito semelhante ao Top Game VG9000, com 2 entradas para cartuchos. Curioso foi o controle semelhante ao do Mega Drive e Phantom System, mas invertido, de cabeça para baixo. Nesse período, a CCE também produziu cartuchos 72 pinos. O Turbo Game ele veio na mesma pegada do VG9000. O seu modelo mesmo era o VG9000T. A CCE mudou o seu controle por um dos mais controversos da época.
Era bem esquisito por ser um controle de Mega Drive, ou Phantom System, invertido. Com uma ergonomia estranha, mas até que não era ruim de usar. Lançou também novos cartuchos com a marca Vic, de 72 pinos. O Genie-Con, lançado em 1992 pela NTD, é um console de características e qualidade ímpar. Os controles eram grandes, bem acabados e possuíam entradas para fones de ouvido com regulagem de volume. O grande diferencial desse videogame era o Game Genie, já embutido no console. O aparelho também poderia ser utilizado sem fio, com uma antena que era conectada na entrada RF e sintonizada com a TV. Era um console bem completo e já vinha com o Game Genie, um acessório que se utilizava para liberar códigos de trapaça nos jogos. Os controles eram ótimos e já vinham com conexão de fone de ouvido, um diferencial à frente dos demais. Top System. Em 1994, a Milmar lança o sucessor do High Top Game, o Top System. O console tem o desenho do Phantom System, Atari 7800. Possuía 2 entradas para cartuchos, contemplando tanto os de 72 quanto os de 60 pinos. Foi um lançamento tardio, no mercado que já respirava os consoles 16 bits. Resumindo, o Top System ele é um Phantom System branco com controle parecido com o do Famicom e com 2 entradas de cartucho. É um console bom, mas que chegou tarde no mercado. O Pro System 8. Lançado em 1994 pela Chips do Brasil, o console imitava um Super Famicom, o console 16 bits da Nintendo, mas apenas na carcaça. Seus controles já vinham com um turbo e câmera lenta e tinham boa qualidade. É um console que também chegou tarde no mercado. A Chips do Brasil já produzia cartuchos para os clones de NES e entrou tardiamente no mercado com o console. Fez 2 opções, uma com 2 controles e outra com um só, que era chamada de Baby. Uma coisa interessante dessa época dos clones nacionais aí do Nintendinho, né? É que a gente usava muito aqueles adaptadores, né? Então a gente tinha que adaptar 72 para 60 pinos, de 60 para 72, que, por exemplo, esse daqui, né, o 72 para você usar cartucho de 60 pinos, tipo Famicom, né, nos jogos, nos videogames de 72 pinos, que era o tipo americano. Então a gente acabava indo atrás desses adaptadores também, então é bem interessante lembrar disso, né. Minha primeira revista, não por ser a número 1, mas foi a primeira revista de games que eu tive acesso na época, a Ação Games número 1, comprada em junho de 1991, numa quinta-feira que eu ia indo para fazer a primeira comunhão, no salão paroquial, atrás da minha igreja tinha uma banca,
antes de ir pra fazer o dia do catecismo, eu passei na banca e me deparei com uma revista falando de games, né? Naquele tempo eu já jogava. O dinheirinho que eu tava ali deu pra comprar a revista e confesso que esse dia eu não prestei atenção nenhuma no dia da catequese, só louco pra vir embora e folhear essa Ação Games número 1. E achei fantástico ver um detonado num jogo ali, né? Mostrando fase secreta do Alex Kidd em Shinobi World e tal, do Mega Man 3, e foi tudo de bom. É a revista que eu tenho mais carinho, que foi, não por ser a primeira edição, que foi realmente a primeira revista que eu tive contato. E guardo ela com carinho até hoje. As revistas de games aqui do Brasil fizeram um belo trabalho também para ajudar na divulgação aí dos clones, né? Eram pagos para isso, mas assim, conseguiram passar a mensagem, né? As contracapas dos anúncios dos clones na época eu acho até mais interessante que os anúncios da Tectoy. Uma época única. Um capítulo à parte na história dos videogames. Consoles próprios. Cultura própria. Foi algo que só os brasileiros puderam viver. E ainda podem.